né? Igreja muito amada, a igreja está no meu coração, já estou lá há 7 anos e peço a Deus a graça que possa estar lá até o dia que o Senhor quiser. O dia que o Senhor não me quiser mais lá, né, com certeza Ele me tirará de lá. Então, o texto de hoje, um texto maravilhoso, lindo, um texto... Toda a Bíblia é um doce, né? A Bíblia, o salmista diz que é melhor do que o ouro, que o ouro mais puro, do que o mel. A palavra de Deus, não existe coisa melhor do que a palavra do Senhor, né? Você se deleitar nessa palavra, amá-la, conhecê-la, lê-la, e buscar entender para colocar na sua vida por prática. O texto é João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, que diz assim, o 30 e o 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creas que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vamos fazer uma breve oração. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tua graça. Abençoa, Senhor, nossas vidas, nossas famílias. Aceita nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem. João, aqui Jesus já ressuscitou. E João está escrevendo o seu evangelho, está contando já, né, os acontecimentos depois da ressurreição de Jesus, o encontro com Maria Madalena, a aparição para os discípulos, e a partir do versículo capítulo 21, o último capítulo do livro, João vai falar sobre o retorno de Pedro, né, ao ministério, ao chamado, pois Pedro tinha negado o Senhor, tinha desanimado e ia voltar a pescar. Jesus chamou ele de volta e disse, olha, volta, tu serás pescador de homem, tu sabes desse chamado que tinha acontecido há 3 anos e meio atrás, mais ou menos. Mas João escreve esse livro, já está, né, com certeza já maduro, os anos já se passaram da morte de Jesus, ele está escrevendo seu evangelho, né, para toda a igreja, e ele vai escrever isso aqui no finalzinho do livro, capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Você acha interessante essa informação porque quando você lê Mateus, Lucas, Marcos e Lucas, você tem ali dezenas de milagres de Jesus, dezenas, muitos milagres. E João aqui está nos dando essa informação, olha, fez Jesus, né, diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ele está se referindo ao seu livro lá na ocasião em que escreve, ele se refere ao seu livro. E dessa maneira também nós podemos dizer que ele está testificando, ele está mesmo autenticando os milagres lá dos outros 3 livros, tá? Então, não esqueça isso, nunca coloque em prática. A própria Bíblia, ela se garante, ela explica uma outra e ela se confirma. A palavra de Deus tem esse poder, não precisa que um pecador de barro esteja querendo comprová-lo, uma vez que ela por si só já se comprova. Nós queremos provar diante do mundo, sim, é bom que tenhamos essa atitude, mas a Bíblia, as pessoas não quiserem crer, tudo bem, mas ela vai estar lá no último dia para julgar todos nós. Jesus disse isso aqui nesse evangelho. Mas continuando, eu queria mostrar para você, eu não sei se de repente você não sabe, queira participar, comente aí que você sabe quais são os sinais que estão escritos nesse livro? Você sabe quantos são? Se você sabe, escreva aí, sei quais são e sei quantos são. Comente, por favor. Se não, não sei, né? Mas eu vou fazer isso hoje agora. Eu vou mostrar para você os sinais que estão escritos aqui, quantos são e quais são, e depois a gente vai voltar, né, para esse texto, para a gente meditar um pouco, né, em todo ele. Mas vamos lá, vá para o capítulo 1 do Evangelho de João, né? E logo depois a gente vai começar a andar capítulo por capítulo e você verá o primeiro milagre de Jesus, qual foi, né? Eu não vou falar sobre o milagre em si, porque senão o nosso tempo, né, vai embora, mas eu vou mostrar o primeiro milagre. O primeiro milagre que João aqui chama de sinais, tá bom? Ele chama de sinal. É um milagre, mas ele chama de sinal. O primeiro está no capítulo 2 de João, que é aquele muito famoso milagre que Jesus transforma água em vinho, tá?
água em vinho. Eu vou dar só uma historinha rapidamente. Eu vi um grande bispo de uma dessas igrejas, né, evangélicas do nosso país, onde tem o Templo de Salomão, não vou dar o nome dele, mas esse bispo disse que Jesus fez esse milagre não tinha valor nenhum. Transformou água em vinho. Isso aí não tem... De que valeu aquele milagre? Escute só o que diz capítulo 2, versículo 11. Com este, se referindo àquele sinal de Jesus transformar água em vinho, diz assim: com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, né? Deu sinais, deu início, me perdoe, deu início, né? Com este deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Está aí 3 motivos pelos quais Jesus fez o primeiro milagre de transformar água em vinho. Deu princípio aos seus sinais, né? Manifestou a sua glória, porque claro, ficou todo mundo, né, como um homem pode transformar água em vinho, e os discípulos creram nele. Então Jesus fez aquele primeiro sinal, não foi para pessoas encherem a cara e se embriagarem, mas foi com esses 3 objetivos: dar início ao seu ministério público, manifestar a glória de Deus e o crer dos discípulos nele. Você vai ouvir muito isso hoje. Não era para crer no milagre em si. O milagre, ele nunca foi o fim. Ele sempre foi usado por Jesus, pelos apóstolos, como um meio para um fim. Tá bom? Aguarde bem essa informação. Então esse é o primeiro milagre. Jesus transforma água em vinho. Está no capítulo 2. Vamos para o segundo milagre, que está bem aqui, no capítulo 4, a partir do versículo 46, a cura do filho do oficial. Esse aqui é o segundo milagre. Jesus cura um homem e aquele homem queria que Jesus descesse com ele. Bora comigo, meu filho está doente. E Jesus disse assim para ele, né? Jesus disse assim para ele no versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não vide sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Jesus pergunta para ele, ou não, melhor pergunta não, Jesus afirma: se porventura não vide sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O homem queria que Jesus fosse com ele. E Jesus disse: vai para casa, teu filho vive. E quando aquele homem chegou em casa, quase no outro dia, ele perguntou: o menino está bom? Disseram: o menino está ótimo, de saúde. Ele disse: que hora ele ficou curado? Disseram: olha, ele ficou curado, vamos imaginar daqui 5 da tarde. Ele disse: foi exatamente na hora que Jesus disse: vai para casa, teu filho vive. E aquele homem creu, né, com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal que Jesus fez, né? Ele curou, né, o menino, tá bom? Curou o filho oficial, no capítulo 4 de João. Vamos para o terceiro milagre de Jesus. O terceiro milagre está bem aqui ainda. Cadê o terceiro? Assim, está aqui no capítulo 5. A cura de um paralítico, aquele que estava lá esperando, né, que os anjos descessem na água e fizessem um reboliço na água e alguém jogasse o coitado do deficiente na água e ele ficaria curado. Jesus chegou ali e disse: levanta, pega a tua cama, vai para casa. E ele foi. Esse foi o terceiro milagre de Jesus. O quarto milagre está no capítulo 6, que é a multiplicação dos pães. Então, nesse quarto milagre, Jesus multiplica os pães, a turma toda ali enche a barriga e já queriam fazer de Jesus rei. Jesus foi embora porque o intuito dele não era reinar sobre aquele povo ali, mas reinar sobre o coração de todos os homens da humanidade em todo o tempo. Mas, pastor, qual foi o sentido daquela multiplicação de pães? Jesus vai dizer depois que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Então, esse foi o quarto milagre de Jesus, transformar água em pão. O quinto milagre, né, qual é? Jesus anda por sobre o mar. O mesmo mar que ele disse: emudece, cala-te, Jesus anda sobre ele. E ninguém mais andou. Pedro começou a andar e afundou, Jesus o segurou. Veja, só quem tem poder, por favor, meu amado que está nos ouvindo agora, se você tem medo de macumbeiro, de rezadeira, de gente que diz que é crente, faz isso, faz aquilo, de maldição, por favor, só quem tem poder sobre todas as coisas é Jesus. Ele mandou o mar se aquietar, mandou o vento parar e depois ele andou sobre ele, porque ele tinha o poder, tinha e tem o poder sobre tudo e sobre todos. Nada nesse mundo é superior a Jesus Cristo.
nem nada. Eu não vou explicar isso que não dá tempo. Mas você entende com certeza. Não tem nada nesse mundo que seja maior do que Jesus. Então, creia nele, bote a sua confiança nele e deixe as consequências com ele, porque ele é Senhor de tudo. E o quinto milagre de Jesus foi esse: andou sobre as águas, demonstrando que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Vamos para o sexto milagre de Jesus. Qual é o sexto milagre de Jesus? Estamos chegando lá. O sexto milagre de Jesus está aqui no capítulo 9. É a cura de um cego de nascença. Jesus cura aquele cego e depois vai nos dizer coisa maravilhosa, dizendo: eu sou a luz do mundo. Enquanto 9:5 ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? É Jesus. Quem segue Jesus anda na luz. Quem segue Jesus não anda em trevas. Quem segue Jesus não anda na escuridão. Quem segue Jesus não vive em depressão profunda. Quem segue Jesus anda na luz de Deus. E esse foi o sexto milagre, quando Jesus curou aquele cego. Foi uma confusão lá com os fariseus, mas Jesus mostrando que ele tem todo o poder nos céus e na terra. E o sétimo e último milagre, qual é? A ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois Lázaro morre também, né? Anos depois ele morreu. Jesus vai dizer: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra um dia, viverá. E uma das coisas que eu acho interessante na passagem de João 11 é que quando Jesus chega para o velório, Marta vai até Jesus, e quando Jesus chega, ela se prostra aos pés de Jesus. E lá no versículo 20 ela começa a falar, e no versículo 21 ela diz: eu sei, Senhor. E no versículo 22 ela diz de novo: eu sei. E no versículo 24 ela diz: eu sei. E no versículo 27 ela diz: eu sei, sim, Senhor, eu tenho crido, eu sei. E aí ela ainda vai dizer que sabe, que tem essa certeza que Jesus pode fazer qualquer coisa. Mas quando Jesus diz: tira a pedra, essa mulher a primeira diz: não, Senhor, não faça isso, porque já cheira mal. E a lição que eu tiro daqui, irmãos, é que nós somos assim. A gente diz que é crente, a gente diz que crê no Senhor, a nossa confiança está nele, eu sou do Senhor. Feia, primeira coisa que a gente bota em xeque é a nossa esperança, é a nossa salvação, é a nossa fé. A gente desanima e fica pensando para onde é que eu corro, o que é que eu faço, porque a minha fé agora não está resolvendo nada. Meu amado irmão, minha amada irmã, coloque a sua fé no Senhor. Agora, aqui está os 7 milagres, né? Eu não sei se nós conseguimos lembrar deles assim sem ler, mas ele transforma água em vinho, ele cura o rapaz, depois ele cura o paralítico, ele transforma o pão em vinho, multiplica o pão, depois ele cura o menino paralítico, depois ele anda sobre as águas e depois ele ressuscita lá. 7 sinais que João nos dá nesse livro, que tem 21 capítulos, né? E eu já falei na última live que João divide esse livro em duas partes. Os primeiros 10 capítulos conta um pouco da vida de Jesus, dos seus milagres, desses 7 sinais que João separou para escrever. E nos outros 11 capítulos, João relata a última semana de Jesus em Jerusalém. Chegando a Jerusalém, sendo preso, julgado, condenado e sendo crucificado. Então está aí. Essa aqui é só um panorama no que tem na carta, por cima, 7 sinais, né? Todos os 7 sinais com objetivos bem claros, tá? Não, Jesus não fez esses milagres para dizer assim que a gente tem que sair por aí fazendo milagre, esse tipo de coisa. Isso é invenção de gente mal intencionada ou de gente com falta de instrução. Todos os sinais aqui, os 7 e todos os outros sinais lá de Mateus, Marcos e Lucas, tinham um objetivo, tinham uma finalidade, tinha um porquê. Eu quero que você guarde isso. Tudo isso no capítulo 20, versículo 30. Porque João, na verdade, fez aos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Claro que ele, na ocasião, se refere ao livro de João, mas você e eu podemos pensar que em toda a Bíblia,
escrito que Jesus fez. E ele usa, né, de uma hipérbole no capítulo 21, versículo 25, que ele diz assim, ó, você tem a Bíblia aí, me acompanhe. As outras coisas que Jesus fez, quer dizer, escritas uma a uma, creio que nem no mundo livros que seriam escritos exagero. João diz, olha, se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez em livro, no mundo não ia caber. Imagine as maravilhas que Jesus fez. Então, esses 7 foram escritos, João diz, eu escrevi esses 7. E nós vamos ver agora por que João escreveu esses 7. Olha lá, versículo 31. Estes, porém, esses 7 sinais que João escreveu, ele diz, ó, foram registrados. Guarde. Aqui tem 7 sinais registrados pelos discípulos, pelo povo, pelas testemunhas oculares, testemunhas auditivas que viram, ouviram, outras sentiram na sua própria carne, famílias foram transformadas, e João diz, esses 7 sinais, e aí, tá, nós vamos ver 2 aqui. Qual foi a primeira? Do registro desses sinais. Veja, para que creais. Está aí para João escrever esses 7 sinais, para que você e eu creiamos que Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Foi para isso que esses sinais foram escritos. Os milagres de Jesus foram escritos para isso. Os milagres de Jesus foram registrados pelo próprio Jesus, no sentido que ele praticou diante dos discípulos. Em nenhum momento você vai ver Jesus dizendo para os discípulos, olha, vocês também vão fazer isso. Em mim fará coisas maiores. E aí eu digo a você, quantos missionários saíram na Inglaterra e foram para a África, para a Índia, para a China, e lá viveram por 40, 50 anos pregando, coisa que Jesus não fez. Mas Jesus, nem a sua obra é uma obra salvífica, modo que Jesus, que não existe. A obra de salvação Deus fez na cruz em Jesus. O que Jesus quis dizer ali, vocês foram coisas maiores, é porque eles passariam um tempo maior, iriam em outros lugares, plantariam igrejas, missões, muitas coisas maravilhosas. Mas Jesus permitiu que aqueles 7 sinais, João, registrasse esses 7 no seu livro, com esse fim, ó. Qual é o fim? Não era sair produzindo milagreiros, gente vendendo milagre, trocando milagre por dinheiro, mas era para que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E veja que o verbo crer aqui está no presente de para que creia. Creia. E aí sim, colocar, né? Agora eu vi, eu senti, eu não preciso mais ver um cego ser curado para crer em Jesus. Porque eu leio aqui que Jesus já curou um cego e nós temos isso quando hoje nós vemos as pessoas trazendo as mensagens novas, dizendo, olha, Deus me disse isso no sonho, Deus me disse isso não sei aonde, eu vi aquilo, eu vi isso, alguém mandou dizer isso aqui é novo, a gente fica... Porque nós temos aqui a revelação completa, Muito bem, voltou, né? Hoje a internet tá difícil. Muito bem. Hebreus 1:1 diz assim, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A última revelação de Deus para você e para mim é a Bíblia, é Jesus. O que eu tinha que saber de Deus, ele já disse. O que Jesus tinha para mim dizer, ele já disse. Ele disse em Jesus, está registrado. Está aqui o autor de Hebreus, dizendo, olha, Deus no passado falou, agora nos falou pelo Filho. Então Jesus é a revelação de Deus. A última revelação plena, perfeita, revelação de Deus. E aqui no versículo 2, diz isso, ó, versículo Deus 1. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu
acrescentando todas as coisas pela palavra do seu poder, feita a purificação dos pecados, assentado às alturas. Jesus veio, completou a obra, nos disse o que tinha que ser dito, assentado à direita do Pai. Então é aqui que você tem que colocar a sua confiança. Se você sentir dor, vá no médico, ore, pegue um carro, vá no médico, faça os exames. Mas não fique assim, Senhor, cura para eu crer em Ti. Blasfêmia. Senhor, eu estou com uma dor aqui, eu não vou no médico. Eu vou lá naquele pastor lá porque ele vai orar, ou naquele santo porque ele vai rezar em mim. Isso é pecado, isso é errado. O homem tem que ir a Deus. E ir a Deus, e nem para ser curado primeiro, mas para que Deus o... Nós vamos continuar lendo aqui o texto de João. Volte. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Ele não é só um milagreiro. Ele não é um profeta entre os outros. Ele é o Cristo. Eu expliquei isso na última mensagem. A palavra aqui, o título, Cristo, significa Messias. Cristo Messias, né, é o hebraico. E aí você tem não só essas duas palavras, o crismado, o ungido, o prometido, aquele que é ele que é a revelação de Deus. Esse título, Cristo, é isso que significa. Jesus é o Cristo. É ele que vem e nasce sem pecado. Ninguém mais, só Jesus. É ele que morre na cruz sem pecado. Ele que ressuscita dos mortos. Ele não tem corrupção no seu corpo. Ele agrada o Pai todo o tempo. Ele faz a vontade do Pai todo o tempo. Não peca. Ele não é maculado. A palavra maculado significa sujo, né? Por isso que não existe imaculada, existe imaculado, Jesus. E aí, aqui, Jesus Cristo, João diz, os sinais para que vocês creiam em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí tem outra finalidade, porque quando eu creio em Jesus como Filho de Deus, ele diz assim, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Então, filaneado. O milagre registrado. Você crê e crer que Jesus é o Cristo e crendo nele, você tem a vida eterna. Para que tenhais a vida eterna em seu nome. Meus irmãos, o homem é pecador. O salário do pecado é a morte, está afastado, está morto espiritualmente. Anda, bebe, fuma, dança, anda de volta de carro, nada, ganha dinheiro, espiritualmente está morto. E só vai ser ressuscitado desse estado de morte espiritual quando ele crê no Senhor. Não crê. Quem é que não sabe das histórias de quantas empresas perdendo tudo correram para igrejas, dando saco de dinheiro. Ó, o senhor está aqui, senhor, faz com que a empresa renovar a sua empresa, mas se ele não inferno quando morrer. Não pode estar morto espiritualmente e buscar. Eu quero o Senhor para abençoar o casamento, eu quero. E se não crer nele para a vida eterna, está perdendo tempo. Vai morrer e vai perecer. E eu queria mostrar para os irmãos. Eu estou olhando para cá por causa do relógio. Esse aqui no meu relógio. Aqui, meus irmãos, quando João disse escrever, esses sinais foram registrados para que vocês creiam nele, e quando creio nele, eu vida eterna, eu crendo, veja que está no sentido aqui a palavra crendo, algo que é contínuo, algo que não para, né? Eu já passei por essa experiência aqui em Manaus, de pessoas que vieram, olha, irmão Marcel, quando eu era crente, eu estava na igreja, quando eu estava... Isso aí, me desculpe, Deus tem misericórdia, mas não é assim que a Bíblia diz, não. Alguém, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, a nova criatura, se fez novo,
Você que está em Cristo agora, você está nele. Não estou dizendo que você não peca. Volta para a idolatria, para a injustiça, para a imoralidade, para a cachaça, para o cigarro. Volta a fazer tudo que quer. Diz, porque eu estava em Cristo, mas desanimei. Por causa do marido, por causa da esposa. João diz, e crendo, creu e crendo. Continua crendo. Ele diz, e tenha a vida eterna. Aí eu queria, para poder construir, porque de repente você milagre e campanha do milagre, e milagre para cá, e milagre para cá. Não sei se você vai achar isso engraçado, mas eu achei interessante quando eu vi na internet que algumas igrejas cancelam cultos de cura por causa do coronavírus. Por que eles... Porque e o pastor ora, aí depois que o pastor milagre, agora eu posso. Isso é invenção, irmãos. Isso é pura invenção para iludir aqueles que não querem pegar uma Bíblia e ler. Eu vou mostrar para os irmãos se é alguma coisa assim. E o primeiro texto, ele está em João 19, 35. É João falando dele. Aquele que isto viu e testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele diz a verdade, para que também vós creais. João está dizendo, eu criei. Jesus fez, e eu vi e testifiquei. E é verdade, para que vocês também creiam. É isso que João está dizendo aqui. O que eu vi, creiam. Então, tinha para que finalidade. João escreveu aquilo para que outras pessoas vissem, soubessem daquilo. Vamos para João 14, 29, tá? João 14, 29 diz assim, ó. João capítulo 9. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando vós creais. Olha o que é que acontece aqui. Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo e ele diz, olha, o que eu escrevi agora, Jesus, o que eu estou dizendo para vocês agora, eu estou dizendo antes de acontecer, para que quando acontecer vocês creiam no que eu estou dizendo. E aí, lá em João 13, 19, para ninguém, ele fez os milagres para testificar. Muito bem, para a gente caminhar para o final, como eu dizia, Jesus fez os milagres com o intuito de que as pessoas crerem nele. O fim do milagre era, creiam que ele tem poder sobre o pão, sobre a água, sobre o vinho, sobre as doenças, sobre o mar. Muito bem, vamos caminhar para o final. E aí eu queria destruir, como eu disse agora há pouco, algo aqui, né? Falei, usei essa expressão, destruir algo. Cuidado quando você ouvir alguém falando assim sobre alguém que é muito milagreiro, faz milagre, faz coisas tremendas. Cuidado, muito cuidado. Por favor, eu vou lhe dizer por quê. Porque, meus irmãos, Jesus disse que perto da sua volta aumentaria a mentira, né? Você vê que tem... Eu vou contar uma historinha pequena aqui, de repente vocês não vão ficar com raiva de mim, não. Eu lembro eu estava no mercado ainda com o meu primo Batista, e a gente estava vendo uma matéria lá, não sei se ele estava comigo na hora, a gente estava assistindo uma matéria, e a matéria era sobre um lugar onde estava saindo de uma árvore, tinha tipo um casulo naquela árvore, e estava caindo uma água daquela árvore. E aí chamaram o sacerdote foi lá e disse que aquilo era uma água de um santo, que aconteceu algo, e aí as pessoas começaram a se juntar ali, e as pessoas com copos juntando aquela água, porque diziam que aquela água fazia milagre. E aí levavam aquela água para casa para colocar no cima do filho, da ferida, alguma coisa, de alguém doente. E aí chamaram lá um biólogo, alguém que conhece sobre essa área, e o cara foi lá, esse biólogo. Ele analisou, fez um estudo. Dias depois ele trouxe a resposta para o povo, para o prefeito da cidade. Aquilo era um besouro que estava fazendo ali uma casa, e na época do acasalamento, ele
soltava ali um xixi e as pessoas diziam que aquilo ali era algo santo, um milagre. Esse tipo de coisa, irmãos, é mais comum do que você imagina. Hoje você vai ver pastores, gente aí se dizendo crente, com sabonete, com rosa, com talco, com semente de feijão, com lencinho. Essas coisas, irmãos, são abomináveis aos olhos de Deus. João 4,24 diz assim: Deus é Espírito e importa que seus adoradores... Você quer agradecer a Deus pela esposa, pelas filhas, pelos filhos, pela saúde? Você quer agradecer a Deus pelas suas pernas perfeitas, pelos seus braços? Você quer agradecer a Deus pela casa que você tem, pela comida, pelo feijão que você comeu hoje? Bote seu joelho no chão e diga: obrigado, Jesus. Obrigado pelas tuas bênçãos. Não precisa você ver nada, não precisa você ter nada no pescoço, nos braços, nada. É assim que a Bíblia diz. Lá em João 4,24 diz: Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esses milagres que nós vemos hoje, 90%, eu creio piamente que Deus ainda faz milagres hoje, mas 90% que a gente escuta pela televisão, pela internet, é mentira, é charlatanismo de gente empolgada em mostrar algum milagre para tirar o seu dinheiro. Você escuta algum pastor dizendo: venha para cá que aqui tem milagre, pode crer. Não vá não, isso é enganação, porque quem está interessado em ver vidas transformadas, faz o que a Bíblia manda. A Bíblia nos manda pregar a palavra. Diz para o pecador o que é que o pecador tem que ouvir. Para aquela sua vizinha, para o seu vizinho, para aquele seu irmão, seu parente, que você sabe que vive uma vida difícil, sofre no seu pecado. Não diz para ele que deve fazer um milagre na vida dele, não. Diz para ele assim: olha, te arrepende, deixa teus pecados, começa a andar com o Senhor. Aí sim, quem se arrepende, deixa seus pecados, alcança a misericórdia do Senhor. Então, para a gente concluir essa live de hoje, eu queria deixar com vocês mais um texto, porque aí alguém diz assim: olha, esse pastor aqui, esse aqui é grande, que ele faz milagres. E aí eu lembrei aqui de um texto maravilhoso de Jesus, lá em João 11:11, quando Jesus diz assim, Mateus 11:11, coisa maravilhosa, quando Jesus fala do profeta João, que a Bíblia diz que foi o maior profeta, ou melhor dizendo, Jesus mesmo diz que João foi o maior profeta. Eu acredito que você também crê assim. Claro que Jesus sabia que depois dele, João foi o maior. Diz assim, João 11:11, palavras do próprio Jesus: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha só, da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele está dizendo: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Então João é considerado o maior profeta que já pisou na face da terra depois de Jesus. Então ele é o maior. Não tem mais nenhum outro. Agora eu queria mostrar para você algo impressionante. Se você já ouviu isso, se você já sabia disso, se não, guarda para você essa informação. Olha o que Jesus disse aqui, o que é que o povo diz aqui de João, o maior profeta que já pisou na face da terra. João, capítulo 10, versículo 41. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal. Você tinha prestado atenção nisso? O maior profeta que pisou na terra não fez nenhum sinal. João não fez nenhum sinal. O maior profeta que pisou na face da terra não fez nenhum sinal. Está aqui o texto. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal. Agora, olha a parte B do versículo. Porém, tudo quanto disse a respeito deste, esse deste aqui é Jesus, ele diz: tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Ah, pessoal, irmãos, que coisa maravilhosa. O maior profeta que pisou na face da terra não fez nenhum sinal, nenhum milagrezinho assim, por menor que seja. Então, por favor, não fique iludido atrás de milagre, nem de sinal, nem de coisas espantosas. Não vá atrás dessas coisas. Não escuta esse tipo de gente, por favor. Porque aqui, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que ele não fez nenhum sinal, tem algo maravilhoso também, porque diz: mas tudo quanto ele disse de Jesus é verdade. Meus irmãos, que seja a minha oração como pastor, que seja a sua oração,
irmão Elias, meu pai Manuel da Paraíba, não estou com desejo de fazer milagre nenhum. Mas eu queria sempre peço a Deus que o que eu fale de Jesus seja verdade. Que quando você e eu abrirmos a boca para falar de Jesus, alguém possa dizer, ah, isso é verdade. Isso aí é verdade. Por isso que eu não posso falar aqui, irmãos, de tantas outras coisas que as pessoas creem. Creio que tem uma santa, tem, Maria era santa, mas ela não pode fazer milagre. Antônio, João, tantos outros não podem fazer milagre. Não podem interceder pelo homem, pois a Bíblia diz que o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus. Eu sei que muitos que estão me ouvindo creem que existe outros intercessores, mas a Bíblia diz que não tem. E eu vou ficar com o que a Bíblia diz, que você goste ou não goste. A Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens. E aqui João está dizendo, olha, João Batista não fez milagre, mas tudo que ele dizia de Jesus era verdade. E o nosso papel, a nossa obrigação é dizer a verdade, é dizer o que Jesus diz. E está aqui hoje nós vendo, hoje à noite. Para que a Bíblia foi escrita? Para que os milagres foram registrados? Para que você creia que Jesus é o Cristo. Para que você creia que Jesus é o Cristo e crendo você tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não creia, porque não existe outro Salvador. Não existe outra Salvadora. Não existe. O único Salvador é Jesus. E você e eu precisamos colocar a nossa confiança nele. Ah, pastor, mas eu estou doente, eu queria um milagre. Olha, o maior milagre da face da terra, sabe qual é? O maior milagre da face da terra é um pecador poder adentrar os céus. Morrer nesse mundo e ir para o céu. E não vai pelo que faz, não vai pela sabedoria, não vai pelo dinheiro, não vai por fama, não vai por Pedro, nem por João, nem por Maria, nem por padre, nem por bispo, nem por papa. Só pode ir a Deus, salvo por Jesus. É isso que a Bíblia diz, é nisso que você e eu devemos crer. O milagre não é o fim, o milagre é o meio. Através do milagre eu creio em Jesus. E o maior milagre é um pecador ser salvo, é um pecador reconhecer que é pecador e colocar sua confiança em Jesus. Muito obrigado, o nosso tempo já foi. Novamente hoje a internet não nos ajudou, né? Falhou algumas vezes. Eu agradeço pela paciência dos que estão conosco. Vamos só ver aqui quem está nos assistindo, né? A Jeane Fernandes, a Márcia e o Elias e o Davi, a Maria José, minha mãe, meu pai, o Batista, meu primo, né? Muito obrigado. O Heitor Freitas, boa noite, meu irmão, Deus abençoe. Irmã Rosa, né? Meu irmão Mateus, lá em São Paulo, Edivaldo Santos, na Paraíba, Deus te abençoe, meu amigo Edivaldo, irmã Noêmia, aqui em Manaus, também aqui, quem é o Murilo, minha irmã Monique, pastor Marcos Paulo Corrêa, Deus abençoe, muito obrigado pela a companhia, né, e que a gente possa se encontrar mais vezes, se for da vontade de Deus. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima oportunidade.